Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pessoal que está chegando para a live. Vou começar apresentando, já que a gente gastou uns 10 minutos aí estabelecendo o link, vou apresentar o professor Alexandre, muitos devem conhecer, mas só uma mera formalidade de início. Ele é mestre em educação pela Universidade Severino Sobra. É Sobra mesmo? Sobra. Não é Sobral, não? Sobra. Trabalha com alunos do terceiro ano e também em preparatórios para o Enem há 10 anos. É professor colaborador do projeto Fundão. Trabalha nos colégios Santa Mônica e também na SEDUC, que é Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E aí eu vou começar já explicando qual foi a ideia dessa live. Essa live surgiu num dia que eu estava aqui, uma sexta-feira também, por coincidência, que eu estava assistindo televisão e aí passou o comercial do MEC, né, sobre as inscrições do Enem. E aí me gerou uns sentimentos e eu pensei assim, que fazer algo para conversar sobre isso. É necessário que a gente, enquanto sociedade, a gente converse sobre as coisas que acontecem e esclareça os fatos e ajude as pessoas a se posicionar em relação a esses temas, essa situação. Então eu pensei em chamar o professor Alexandre, um grande amigo que eu conheci no Enem do ano passado, também no Enem, mas no caso o Enem era um Encontro Nacional de Educação Matemática, que foi lá em Cuiabá, e a gente estabeleceu uma amizade bacana, e eu resolvi convidá-lo hoje para participar dessa live sobre o Enem 2020, como se preparar para esse Enem tão polêmico, tão cheio de informações, instável, cada hora é uma coisa, a gente já não sabe. E seja bem-vindo, professor Alexandre. Está com a palavra aí. Eu só tenho a agradecer aos professores, né? Genesi e Luciano, do grupo Respira Educação, que abriu esse espaço aí para gente. Agradecer o seu convite, mandar um abraço aí para o professor Rafael por toda a força que ele nos dá. E quero iniciar essa live mostrando que nós estamos vivendo de uma maneira com muitas incertezas, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. A todo momento tem uma notícia nova, uma instabilidade governamental muito grande, tanto politicamente quanto o próprio povo, né? Então, essa instabilidade, isso como é que deixa o nosso aluno, né? Eu falo nosso aluno, tanto da escola privada quanto da escola pública, né? Será que todos os alunos que eu verifico, né? 30, 40 alunos por classe que não entram, né, nas aulas remotas, será que eles não entram porque não querem? Né? Quem somos nós para poder julgar em relação a isso? Né? São muitas falhas que acabam caindo nesses jovens que já têm a pressão do próprio exame, né? Porque a primeira pergunta que é feita para o aluno nas festas, foram feitas nas festas de 2019, no Natal, no Ano Novo, o que você vai fazer no ano que vem, né? O Enem. E aí, você vai fazer o Enem? Então, uma pressão que antes do ano iniciar, ela já começa. Né? E com essa instabilidade, imagina o que vai acontecer. Né? Eu quero iniciar com a fala do ministro sobre uma postagem em 12 de maio, que ele falou o seguinte, mesmo com as escolas fechadas, por conta da pandemia, né, do vírus, aula à distância é aula normal. Será que ele sabe o que seria uma aula normal? Né? As aulas remotas realmente são normais? Isso é um ponto para nós refletirmos sobre isso. Né? Ele disse também que o Enem é uma competição. Realmente, o Enem ele foi criado para haver uma competição ou para oportunizar a todos os alunos? Certo? Então, vamos pensar sobre isso e temos muitas perguntas e muitas respostas por aí. Deixa eu falar como vai se estruturar aqui a nossa live, para o pessoal já preparar as perguntas, que o pessoal que está nos assistindo aí vai ter um momento para eles fazerem as perguntas também. Vou tentar anotar aqui e responder todas,
Vamos tentar fechar na 1 hora certinho aí. E aí vou fazer uma introdução rápida aqui sobre o Enem, alguns dados no Enem. Em 2019 se inscreveram 5 milhões e 95 mil estudantes, né, candidatos para o Enem. Destes, 58% pediram isenção de inscrição, ou seja, de cara, a gente não tem esses dados do Enem 2020, mas de cara já podemos ver que a maioria, mais da metade, 58%, não tem condições sequer de pagar a prova. Então, o Enem vem cumprindo até o dia de hoje uma das coisas que foram fundamentais para que ele foi criado, né? Que oportunizar, isso que o professor Alexandre falou agora há pouco muito bem. Eu me lembro muito bem que eu peguei essa época aí, nós pegamos provavelmente aí, essa época de início do Enem. Então eu fiz o Enem 2 vezes, depois eu falo sobre isso se der. Eu fiz o Enem no 2º ano e no 3º ano, com isenção, eu era estudante de escola pública, só que não tinha, era só um exame nacional, não tinha acesso à universidade pública ainda não, né? Pública e privada hoje em dia tem, né? Mas não tinha nenhum acesso, não era como um vestibular. Hoje em dia, teve uma época também que o Enem, até 2018, se não me engano, que o Enem você também poderia fazê-lo para obter, né, o diploma de ensino médio, quem alcançasse pelo menos 450 pontos, obtinha o ensino médio para quem não tinha se formado ainda. Só que isso acabou. Hoje em dia ele não pode mais fazer isso. Você quer fazer o Enem para tirar ensino médio, não existe mais. É só uma seleção para a universidade pública mesmo, tá? Para a universidade em geral. E aí, um outro dado muito importante que no ano passado, 41% dos alunos estavam cursando o ensino médio. Então, menos da metade um pouco, 41%, 29%, deste 41, 29% do total estavam no 3º ano e 12% estavam ou no 1º ou no 2º ano. Então, já tem uma galera aí já fazendo antes, para poder, e tem a galera que faz depois mesmo, que não passou. Eu mesmo tive vários alunos que fizeram o Enem e aí não conseguiram a universidade que eles queriam, e aí o curso que eles queriam, e aí eles estão fazendo novamente e tal. Como é que está o Enem 2020? Rapidinho, para a gente não perder tempo com isso. Até o dia de hoje, o MEC soltou uma nota hoje, com 2 informações muito importantes. Até uma delas foi o Alexandre que me mandou. Para quem não sabe aí, o Enem foi adiado, as inscrições se encerrariam hoje, no dia da nossa live. Só que aí o Enem, por problemas técnicos, os alunos não estavam conseguindo acessar, finalizar as inscrições, obter tudo. Então, como deu problema no site, o Enem foi adiado, no dia de hoje o Enem foi adiado para dia 27, que é quarta-feira que vem. Então, você que não fez a inscrição, se você conhece alguém que não fez a inscrição, fala com ele que até quarta-feira, fala com essa pessoa que até quarta-feira ela pode se inscrever sem problema pelo site do MEC lá. 5 milhões e 151 mil pessoas já se inscreveram, então já batemos o ano passado, já tem mais pessoas. Tá? Outro dado importante, que desses 5 milhões 151 mil, apenas 101 mil solicitaram para fazer a prova digital, que já é uma possibilidade. Então, assim, a gente calculou aí, agora um pouco antes da live, cerca de 2% solicitaram, até o presente momento, solicitaram inscrição para fazer o Enem digital. Isso já é uma coisa importante. No meio de uma pandemia, toda essa situação de aula remota, os alunos estão querendo fazer a prova, 98% quer fazer a prova impressa. Então, já alguma coisa esse dado nos informa, né? E a coisa mais importante que todo mundo estava esperando e a gente conseguiu foi o adiamento do Enem. Para quem não sabe, também, a última informação, na terça-feira agora, dia 19 de maio, foi votado um projeto de lei no Senado para adiar o Enem, os vestibulares, prorrogar os prazos
e foi aprovado por maioria esmagadora, uma ação boa aí do Senado em oportunizar, escutar a sociedade, que a sociedade estava clamando por esse adiamento do Enem. E aí, no dia 20, no dia 19, terça-feira, o Senado aprovou um projeto de lei para adiar o Enem. E aí, no dia 20, no dia seguinte, o MEC soltou uma nota dizendo, que foi quarta-feira agora, que atendendo ao clamor nacional, às instituições, a todo mundo que pediu, solicitou, ele teve a iniciativa de adiar o Enem. Assim, essa não me desceu, porque não dá para descer uma coisa dessa, né? Depois dessa toda essa pressão, teve que o Senado, o Congresso ir lá e o MEC viu, agora que não vou conseguir segurar, vai vir uma lei me obrigando, deixa eu dar um passo atrás e aceitar, para eu fingir que eu estou tomando iniciativa. Mas não, o MEC não tomou iniciativa. Quem tomou iniciativa realmente foi o Congresso, com esse projeto de lei. E aí o Enem vai ser adiado entre 30 e 60 dias, não sabemos ainda, não sabemos data, ocorreria no dia 1º e dia 8 de novembro, mas vai ser adiado por 30 a 60 dias, a princípio, né, que pode mudar, tudo pode mudar, mas a princípio vai ser adiado por 30 a 60 dias, ou seja, ou vai acontecer dezembro ou em janeiro, né? Você vai adiar de 30 a 60 dias. E aí, não sabemos, será realizada uma consulta aos candidatos provavelmente na última semana de junho. Tem que saber tudo isso, é muita informação. Você, pessoal que está assistindo a live, ajuda a divulgar. Tem que entrar no site do MEC e responder a pesquisa que vai ter lá no final de junho, não tem a data ainda, para ver a data que a maioria vai escolher para ser a nova data do Enem. Então, muita informação, muita coisa acontecendo. Tenho certeza que essa novela ainda não acabou, vai ter muita coisa, e a gente teve essa iniciativa aqui de discutir essas coisas. E aí, como é que fica o nosso estudante em meio a tudo isso? Dificuldades mil, no meio de uma pandemia, como é que fica isso aí? Professor Felipe, em relação a isso aí que você falou sobre essa pesquisa pública que eles irão fazer com os candidatos, fica confuso entender essas decisões pelo seguinte, né? O próprio INEP divulgou que 42% dos candidatos não têm acesso à internet, né? Eles conseguiram fazer as inscrições. Nós que trabalhamos em escola pública sabemos que muitas das vezes não aconteceu agora por conta da pandemia, né? Mas os laboratórios são abertos quando se tem laboratório na escola. Conheço vários diretores que levam seus notebooks, colocam a internet do próprio celular, compartilham com os alunos para poderem fazer com que eles consigam fazer essas inscrições. E vendo uma live do senador Randolph, junto com a deputada federal Tabata Amaral, eles estavam comentando sobre isso. Eu achei muito interessante um dado que o senador falou. Ele falou o seguinte: na região norte, na região nordeste, porque ele é senador pelo estado do Amapá, isso pode chegar até 70%. 70% dos alunos não terem condições de ter acesso à internet. Se você não tem acesso à internet, você não vai ter acesso às aulas remotas que alguns estados estão, né, trabalhando. Se você não tem acesso à internet, você não vai votar no meio do ano. Entendeu? Então é muito complicado. Essa decisão vai ser tomada por uma maioria que tem acesso à internet. Então não vai ser uma coisa democrática, né? O Bertrand D'Ambrosio falou uma coisa muito interessante. Nós só iremos democratizar atualmente a educação se todos tiverem acesso à internet. Porque acabou aquele negócio de milhões e milhões de livros didáticos, mochila pesada. Infelizmente, nós estamos vivendo um novo momento, né? Essa pandemia, ela veio justamente para tirar o lençol que estava cobrindo a ineficiência da escola pública. Mas não pelos profissionais, não pelos alunos, e sim pelo abandono do Estado, né? Por exemplo, como é que o aluno ele vai conseguir estudar para uma prova, né, do Enem, se ele verifica o trabalho que o pai dele não consegue receber os R$600? A cesta básica que a escola promete acaba
não tendo. Porque às vezes você tem 500, 600 alunos e você não consegue, nem 20% você consegue ajudar, nem 10%. Então, se você não consegue comer, se você não tem internet, como é que você vai lançar uma propaganda que é excludente? É uma propaganda, nem nós professores temos aqueles ambientes que eles mostraram. Alunos felizes, estude em qualquer lugar. Nós sabemos que não dá para estudar em qualquer lugar, entendeu? Então, se você parar para pensar, nós temos muitos desafios, e o principal desafio é manter o aluno calmo, fazer com que ele entenda que o Enem tem todo ano, e que se ele não conseguir esse ano, ano que vem ele pode conseguir. Tanto que mais de 50% dos candidatos, eles estão fazendo o Enem fora do ensino médio, ou seja, já se formaram. E o que acontece? Muitos alunos, você até falou que nós batemos os 5 milhões, né, em 95, aí um dado, uma boa noite, professora Cristiane, minha diretora aí do Estado, compartilhou aí com a gente uma notícia muito boa. Os alunos da escola pública, eles estão tendo isenção diretamente, e isso ajuda, porque no Enem anterior você tinha que pedir isenção, entendeu? Agora não. Agora o aluno já se matricula, no caso, já faz a inscrição e ele já ganha isenção automaticamente, entendeu? Legal. E aí só vamos eu fiz umas perguntas aqui, selecionei umas perguntas pro Alexandre. 5 perguntinhas, e aí vou fazer essas perguntas, e após essas perguntas, você que tiver uma pergunta aí para fazer para nós, para o Alexandre, a gente vai tentar responder, que se a gente souber, né? Que tem coisas que ninguém sabe sobre o Enem 2020, está difícil de saber. E aí eu selecionei aqui umas perguntas, vou fazer essas perguntas e a gente vai conversando, e após isso a gente vai dar um tempinho pro pessoal também entrar, interagir com a gente. Mas antes eu quero soltar uma enquete aí, que é, se você é candidato ou não, você acha que o Enem, você fosse lá votar lá em relação ao adiamento do Enem, você escolheria para ele ocorrer em dezembro desse ano ainda ou em janeiro de 2021? Queria que o pessoal colocasse aqui qual a melhor data que você acha de mês, não tem como precisar ainda, mas o pessoal que está assistindo lá, velho, comenta aí, vocês preferem que seja adiado para o dia dezembro desse ano ainda ou janeiro de 2021? E aí eu vou para a primeira pergunta, e o professor Alexandre comenta aí. Para muitos estudantes, principalmente para os de escola pública, a escola, Alexandre, ainda é o melhor local, um ambiente seguro, um ambiente que proporciona, é o único local para eles que proporciona um ambiente de aprendizagem. E a pergunta é a seguinte: nesse tempo de isolamento social, é possível estudar apenas com o celular? Como é que os alunos vão fazer? Só com o celular na mão e uma internet aí, não sabemos, mas a maioria deve ter uma internet 3G ainda, não deve ter uma internet boa, não tem banda larga, tem internet apenas via rádio aí do celular. Como é que é possível trazer aquele ambiente da escola para casa? Vamos lá. Precisamos deixar bem claro que o professor é insubstituível, né? A tecnologia, ela é importante para quê? Para auxiliar o professor na sala de aula. O professor não pode ser substituído por essa nova tecnologia, né? Essa pandemia, ela veio para nos proporcionar, nos tirar da zona de conforto, para quê? Para que nós tivéssemos que aprender essa tecnologia de um dia para o outro, né? Isso foi importante. Agora, é possível o aluno com o celular? Sim, é possível, se ele tiver acesso a esse celular e se ele tiver acesso à internet. Se ele não tiver acesso ao celular, não tiver acesso à internet, ele não tem como. E nós vivemos em regiões, porque nós temos que ter um pensamento não micro, sim macro, né? Eu não posso pensar só no meu aluno que mora numa região onde a internet é legal. Eu tenho que pensar no meu aluno, por exemplo, em algum bairro distante. Eu tenho que pensar em alunos de outras regiões do país. Talvez a internet não tenha, assim, você não consiga assistir esses vídeos com tanta clareza, né? As secretarias de educação de todos os estados estão se movimentando para tentar
fazer alguma coisa, mas você sabe que tudo é política, né? Nós dependemos de recursos, dependemos de várias coisas. O mais importante é que nós façamos com que o aluno não se sinta à deriva. O que significa se sentir à deriva? Ele não consegue verificar que tudo que o Estado está prometendo está chegando. Ele tenta entrar em contato com o professor, ele não consegue. Então, ele se sente abandonado. E, ao se sentir abandonado, ele não vai fazer a inscrição do Enem. E, se ele fez a inscrição do Enem anteriormente, ele vai desmotivado para a prova. Né? E o que eu aconselho para esse aluno é tentar fazer o máximo possível de atividade aos quais os professores estão também com muita dificuldade colocando em plataformas e tentar estudar em sua residência com que ele já estudou em anos anteriores e tentando ver as matérias e os conteúdos mais fáceis. Porque aí ele vai relembrando para quando nós tivermos um retorno, facilitar o nosso trabalho, né? Porque nós não vamos partir do zero e ele não perdeu esse contato. O mais importante é o aluno não perder a rotina, mesmo sabendo que é difícil, porque quando você mora num apartamento de 2 quartos, você, seu pai e sua mãe, você tem uma rotina. Agora, quando às vezes você mora numa casa com menos de 20 metros quadrados, se pode-se dizer que isso é uma casa, e com 8, 9 pessoas dentro desses 20 metros quadrados, então já não tem um ambiente escolar, né? Então já é complicado. E a exclusão, né? Eu me lembro na minha época que eu fiz vestibular, né? E aí eu me considero um excluído pelo vestibular. Na época não tinha Enem. Eu acho o Enem um avanço na democratização do acesso à universidade muito grande, porque na nossa época era assim, você fazer vestibular para o UFRJ, fazer vestibular para a UERJ, fazer vestibular para a UF, vestibular para... Tinha que se inscrever em cada processo, tinha que saber as datas de cada universidade, tudo certinho. As estaduais até hoje não estão no sistema do Enem, mas tem algumas que sim, algumas que não. Mas, assim, antigamente a exclusão dos alunos se dava pela falta de informação, né? Não tinha informação de que nem tem hoje, a gente tem no celular. E aí eu me lembro que eu me inscrevi apenas para a UERJ, não sei porquê, eu não tinha essa informação, eu era estudante de escola pública, ninguém me falou que tinha que se inscrever para todas as universidades e tentar todas. Eu me inscrevi só para a UERJ, me inscrevi para fazer engenharia, e além do mais, quando você fazia inscrição já tinha que escolher o curso, né? Não podia ficar, ter mais um tempo para pensar em qual curso você quer entrar. E aí eu fiz para a UERJ, fui e não passei. E ficou por isso, não consegui. E aí eu me lembro que, nesse caso, eu me senti excluído por causa da falta de informação. E hoje, não temos mais a falta de informação. A exclusão se dá pela falta de acesso à internet. Então, quem tem um bom acesso à internet está bem informado, sabe de tudo, além das outras estruturas, mas... a exclusão acontece muito hoje em dia pelo acesso à internet. Hoje em dia, se você tem internet, você tem acesso a todas as informações na sua mão. E se você não tem, você está excluído. Perfeito. Então, assim, mudou bastante a forma de se excluir as pessoas, os estudantes que são oriundos daí das camadas mais pobres e os estudantes de escola pública, né? Escolas estaduais, temos escolas que são de referência, mas sabemos que a grande maioria do público está na escola pública, né? Então isso e aí me leva a refletir, eu fiquei muito mal com isso, e aí eu quero já engatar na segunda pergunta, que é o seguinte: isolamento social, Alexandre, a gente está no isolamento social, pessoas adoecendo psicologicamente, notícias, pessoas que não podem enterrar os seus parentes, não podem estar ali perto nos últimos momentos. Isolamento social, você não tem acesso mais a um lazer nos finais de semana, você está restrito na sua casa, cada hora é uma notícia. E aí, como é que fica a rotina do estudante, do candidato do Enem? O que ele pode fazer para melhorar a autoestima dele? A primeira coisa, eu não digo nem autoestima, a primeira coisa é ele cuidar da saúde dele, né? É ele evitar aglomerações. Não adianta ele estar em casa e soltar pipa e jogar bola
né, ir na casa da namorada, porque isso aí ele não vai estar fazendo, não vai estar ajudando a todos, né? Ele tem que ter a consciência que se ele tem essa vontade, né, de ser aprovado no Enem, que o Enem vai ser difícil para todo mundo, né? Para quem tem acesso à internet e para quem não tem acesso à internet. O mais importante é trabalhar o psicológico desse aluno. Como assim trabalhar o psicológico? Não é fácil. Tem muitos alunos que estão perdendo entes queridos, tem muitos alunos que estão perdendo amigos, né? Nós mesmos, professores, estamos perdendo amigos e pessoas, até mesmo da família. Mas nós precisamos entender esse aluno, entender ele agora e entender no retorno, né? Que seja em breve, mas com segurança. Né? Nós temos visto que em vários países, o que está acontecendo? Eles estão revendo conteúdos, eles não estão dizendo que está cancelado os exames deles, mas eles estão revendo conteúdos. Né? Eles estão verificando, porque depois de uma pandemia, você tem que fazer uma prova com 180 questões, 90 num dia, 90 no outro, e mais a pressão de uma redação, apesar que o Enem ele tem 45 questões e o aprovado não é aquele que tira 40 em relação ao que tira 35. Né? Nós temos a teoria de resposta do item, que isso é muito importante, que muitos professores acabam não tendo essa informação, porque depende da quantidade que o aluno vem acertando de questões fáceis, médias e difíceis. Não adianta o aluno só acertar difícil, né? Porque ele vai ter uma nota menor daquele aluno que acertou todas as fáceis, um pouquinho das médias e uma ou outra difícil. O Enem não tem questões que valem mais do que a outra. Então, isso é bastante importante os alunos terem essa noção. Depois nós podemos até falar futuramente sobre isso. Mas agora, nesse momento, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que trabalhar a parte emocional dele. Ele tem que cuidar da saúde dele. Primeiro a saúde, depois o Enem. Pessoal, o Enem não é mais importante que a saúde. Alunos, vocês não podem ser medidos por apenas uma prova, tá? Vocês estão sendo medidos por uma prova nesse momento agora da vida de vocês. Vocês são muito maiores que o Enem. Vocês são muito maiores que essa simples prova. Vocês vão ter inúmeras provas pela frente. Então, é se tranquilizar, tentar estudar. Se não conseguir, não tem problema. Porque quando vocês retornarem, vocês não sabem a vontade que os professores estão de trabalhar e ajudar todos vocês. Tá? Vamos fazer o máximo. Vocês podem ter certeza disso. Não falo só por mim, eu falo por todos os professores. Não só da rede estadual, como da municipal, como da federal e das particulares. Todos nós estamos unidos para fazer o melhor por vocês. Não tenho que complementar nisso aí, você falou tudo, realmente. A coisa que eu fico pensando primeiro é tirar essa carga, esse peso das costas dos alunos. Já trabalhei no passado no IFRJ e presenciei casos de alunos tendo surtos psicológicos por causa de pressão escolar. E a gente tirar essa pressão do Enem, essa pressão de ter que passar, ter que tirar a melhor nota, nesse momento é uma coisa fundamental. Então, acho que falou tudo, é exatamente isso aí. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Vamos tentar dar um norte aí para a galera que está assistindo, para quem tem parentes aí que vão fazer Enem. Como que a pessoa vai se preparar para o Enem? Como é que ele pode organizar em relação... Nós somos professores de matemática, a gente vai falar da nossa área, só que como aluno, em meio a essa situação que a gente está agora em quarentena, a previsão das escolas do Estado, eu vou falar agora, mas não é oficial, uma previsão oficiosa, porque ninguém sabe, na verdade, né? As coisas vão evoluindo, se a pandemia regredir, a gente vai voltar antes para a escola, mas a previsão da SEDUC do Rio de Janeiro é que as aulas voltem lá para setembro. Então, provavelmente a gente não vai ter aí o mês de junho, vou desconsiderar mais, a gente vai ter junho, julho e agosto, 3 meses. E aí, o aluno faz o que nesses 3 meses? E quando voltar, o que o aluno faz? Vamos lá. O aluno que tem condições de estudar agora, né? Tem a mínima condição de estudo, porque a vida está acima de tudo, né? Mas ele consegue, ele tem um ambiente para poder estudar. Eu tenho aqui a relação de 10 assuntos que mais caem no Enem, mas não significa que ele tem que estudar só isso.
Porque é um erro também de muitos professores falar, ó, eu só vou passar o que vai cair no Enem. Nós não temos bola de cristal. Nós sempre damos ênfase a assuntos recorrentes, assuntos que caíram, tá? Então é o seguinte, nós temos os assuntos do ensino fundamental, razão e proporção, escalas e regra de 3, gráficos e tabelas, funções, isso aí nós podemos passar mais adiante. Mas o principal é o aluno estudar o que ele já sabe. Como assim o que ele já sabe? O que ele conseguiu aprender. Ele pega os livros de anos anteriores, ele pega cadernos de anos anteriores e estuda baseado nisso. Por quê? Quando você estuda algo que você tem o domínio, fica um pouco mais fácil. Deixa que outros assuntos vocês vão ter conosco, nós vamos retornar e vamos trabalhar com isso. Você tem que se aprofundar naquilo. Não adianta você chegar e querer estudar, um exemplo, análise combinatória e probabilidade sozinho. Talvez, se você não consiga ver a primeira aula, você não consiga pegar no livro a primeira aula, aquilo vai te desanimar. Então, tenta ir recordando o que você já conseguiu, né? O que você já tem em mente. Outra coisa que eu acho muito importante é você ter uma rotina, ter pelo menos uma rotina de 2 horas por dia, né? Isso é claro. Professor, eu tenho que ajudar meu pai trabalhando. Infelizmente, você não vai ter essa rotina. Professor, eu não tenho acesso à internet. Tenta verificar os cadernos que você tem. Tenta verificar os livros que você tem, né? Então, é trabalhar com o que se tem. Mas, primeiramente, verificar como é que está o ambiente na sua casa. Se está todo mundo bem de saúde, se você está dentro de casa, entendeu? Você tem que se planejar, você tem que ter um planejamento. Você tem que verificar o que você não sabe. Por exemplo, esse assunto eu domino. Eu dei uma lida, eu domino. Esse eu não domino, esse aqui eu já vou marcar. Ó, porque quando eu retornar, é nesse assunto que eu vou perguntar ao professor. Então, agora é um momento de conhecimento do aluno, dele se autoconhecer. Professor, olha só, matemática, não estou sabendo nada. Beleza. Mas as outras disciplinas, eu estou caindo dentro, eu estou conseguindo me planejar, eu consegui estudar. O mais importante é não perder esse vínculo. Porque se você fica, né, 2, 3, 4 meses sem o hábito do estudo, até você retornar é muito difícil. É verdade, que ano passado eu fiz 4 concursos e para retornar ao ritmo de estudo para concurso, realmente no início é bastante complicado. Você que é estudante, você que está parado aí, não está conseguindo ter acesso à internet. Se a pessoa que está assistindo a live tem algum parente, algum estudante que está parado, sem acesso à internet, fala para ele começar aos pouquinhos. Isso aí o professor Alexandre falou. Começa estudando 1 horinha, não vai conseguir muito, não vai render muito, mas aí ele insiste no melhor horário, que vai estar a casa, o pessoal vai estar dormindo, ou o pessoal vai estar fora. E você estuda 1 horinha essa semana, depois vai aumentando, e aí seu estudo vai começando a render. Mas fala aí os assuntos aí de matemática mais importantes aí, que dá para ele pegar mais fácil, que dá para acessar principalmente o que era do ensino fundamental, né? Por exemplo, razão e proporção, gráficos e tabelas, aquela parte de estatística onde tem média, moda e mediana, né? Que sempre cai 1 ou 2 questões. A parte de porcentagem, não recomendo, às vezes, ir direto em matemática financeira, porque é muito complicado, né? Você, às vezes, em algum assunto já de cara, né? Agora, o que seria ideal era que se tivesse uma revisão, né, desses conteúdos. Eu não sei o que vai acontecer, porque a cada live, eu digo que a cada entrevista, a cada live, ou do ministro, ou até mesmo do presidente, tudo pode mudar. Então, essa instabilidade que tá sendo, às vezes, até pior do que o vírus. Porque o vírus é um problema de saúde, né? Que, infelizmente, nós da escola não podemos resolver. Agora, se nós tivéssemos um planejamento, se nós tivéssemos uma decisão coerente, porque, por exemplo, até o meio-dia, o Enem tinha sido, as inscrições, ele tinha sido remarcado, mas não sabia a data. Aí, depois de 2 da tarde, eles anunciaram que é dia 27. Será que vai ser dia 27? Entendeu? Então, essa instabilidade é que está incomodando.
Agora, em relação aos conteúdos, até de outras disciplinas, eu acho muito importante que o aluno tire pelo menos uma hora, uma horinha por dia. Tenta ler alguma coisa, tenta ir marcando. Por exemplo, professor, eu não estou com cabeça para estudar nada, mas você tem um livro na sua casa? Pega um livro para ler, pega uma revista. Agora, nós sabemos que tem muitos alunos que não têm livro, que não têm caderno, que não têm uma estrutura para estudar. E é esse aluno que eu me preocupo. Porque o aluno que tem uma estrutura, ele tem uma escolha. Ele vai poder estudar, ele tem a internet. A minha preocupação é com quem está sendo excluído. É aquele que não tem opção nenhuma. Porque o fundamental do Enem não é uma competição, não é um tirar nota maior do que o outro. É você fazer uma política pública com que todos tenham a oportunidade, possam sonhar em entrar numa universidade federal, possam ter uma bolsa numa universidade, né, particular. Isso é que é o importante, isso que é o sensacional, você ter alunos que retornam para a sua unidade escolar ou para a sua unidade privada e falar assim, professor, eu consegui o curso que eu queria. Isso aí não tem preço. E aquele aluno também que fala assim, professor, eu não consegui e agora eu estou fazendo um curso, ou então eu estou trabalhando, eu estou muito feliz. Também é importante, porque nem todo mundo vai ser professor, médico, engenheiro, como o nosso ministro falou. Nós precisamos de profissionais de inúmeras áreas. Mas é claro, se nós pudermos realizar o sonho do aluno, porque todo aluno tem um sonho, todo aluno tem uma vontade de estudar, todo aluno quer. O que nós pensamos quando nós entramos numa sala de aula? Caramba, aquele aluno não quer nada. Quem disse que ele não quer nada? Quem disse que aquele aluno, talvez, ele não queira nada naquele momento, porque ele não está conseguindo enxergar o que ele precisa para ir lá na frente. Às vezes aquele aluno tem um problema cognitivo, às vezes aquele aluno tem um problema de visão, né? Que a família não consegue verificar isso. Tem alunos, mas isso não é só da classe menos favorecida. Você pode ter alunos na rede privada que não vê o pai, não vê a mãe, porque eles trabalham muito. E você, professor, né, que está aí me ouvindo, você consegue estar mais do lado dele do que, às vezes, os pais, por conta da correria do dia a dia. Porque o pai chega às 10 e o pai sai às 6 da manhã. Então, o que você fala, a sua fala tem que ser a sua prática, né? Então, o amor que você tem que dar para esse aluno tem que ser um amor quase que paternal mesmo. Você tem que entender esse aluno, não é só julgar, né? Você chama ele no canto, quem foi meu aluno sabe disso. Dificilmente eu falo, exponho ele na sala de aula, eu chamo ele no canto e falo, cara, tô achando isso, isso. Então, nós temos que trabalhar o emocional do aluno, nós temos que trabalhar, nós temos que verificar que o aluno é um ser humano. O aluno não é uma inscrição do Enem, o aluno é um ser humano. E as notas do Enem, por exemplo, professor, Marquinhos tirou 35, eu tirei 38 e a minha nota é menor do que a dele. Por quê? Porque Marquinhos manteve um padrão. Quando você mantém um padrão, a sua nota é maior. A nota não é calculada quem acertou mais ou quem acertou menos. É um padrão. E isso muitos alunos não sabem. Entendeu? Então vai ser muito importante os professores verificarem tudo isso, os professores terem essa visão de entender o problema do aluno. Porque o aluno ele vai vir cheio de problemas. Ele vai vir com falecimento da família, ele vai vir com falecimento de amigos, ele vai vir sem ter tido tempo de estudar, ele vai vir sem ter tido tempo de entrar porque não tinha internet e vai ficar com vergonha, né? Eu já ouvi falas de professores assim, mas na minha aula ele está sempre com o celular. Mas ele só entra nas redes sociais e jogos. A internet dele, ele não consegue baixar um vídeo. Ele não sabe aonde entrar para ver uma aula. Ele só sabe se divertir com o celular. O celular, para ele, é uma diversão. Notebook. E a única, né? É a única diversão que eles têm, que não tem acesso à cultura, então, não tem nem acesso se fala. a um teatro, a uma O notebook, então, do biblioteca. aluno, nem se fala. Tá? Verdade, porque para a maioria, o único local de diversão que ele tem ali para espairecer é o celular. Ele não tem condições de
de ir a um teatro, ir a um local cultural, ir a um museu, apesar de ter vários que são de graça aqui tem um no comentário Rio. do professor Gustavo aqui, muito importante. Ele botou assim, ó, não é melhor fazer as questões mais fáceis primeiro? Sim, Gustavo. As Sim. questões mais fáceis, você tem que fazer. O que acontece? Você pegou a prova do Enem, 45 questões. Aquele negócio, eu pequei muito nisso. Eu sempre falava isso para o aluno. Olha só, pula, vai só no principal. Não, às vezes as informações importantes estão naquele texto. Então não pulem. Não façam o que eu falava, façam o que eu estou falando agora. Vocês precisam ler por completo. Para quê? Porque às vezes a resposta está inserida ali. E você não pode errar as mais fáceis. As mais fáceis você tem que acertar. E as mais difíceis que você não sabe, você deixa até para o final. Porque, mas você acerta no chute. O sistema vai perceber se você chutou ou não. Por que ele vai perceber? Por causa de um padrão. Se você errou todas as partes... Coerência, né? Coerência. Não é coerente um aluno acertar as mais difíceis e errar as mais fáceis. Se você errar... Por exemplo, um aluno que acertou 30 itens, ele acertou os mais difíceis e errou os mais fáceis. E o outro aluno que fez ao contrário, acertou os mesmos 30, que acertou os mais fáceis e alguns médios e poucos difíceis. O aluno que acertou a maior quantidade de fáceis, ele vai ter uma pontuação maior. É isso que tem que ficar bem claro aí. É isso aí. O que acontece? Se o aluno errou as fáceis, as médias e acertou as difíceis, ele não manteve um padrão. Entendeu? E é claro, é óbvio. Se o aluno acertou todas as difíceis e errou as fáceis e as médias, me desculpe, mas ele tem muita sorte. Porque ele não vai conseguir, só se deu um branco no início da prova dele, e ele pegou só as difíceis e conseguiu acertar. Então, eles seguem um padrão. A nota é o seguinte, quando você acerta, você ganha 1 ponto. 1 ponto não, você ganha 1. Quando você erra, é 0. Então, você tem um padrão. 1, 1, 1, 0, 0, 0, vai e vai. Então, para cada padrão, existe uma nota no Enem. Isso é muito bom deixar claro, porque às vezes o aluno acha, poxa, eu acertei 28, meu amigo acertou 32 e a minha nota é maior do que a dele. Porque o seu padrão, para você, foi melhor do que para ele, entendeu? O Pedro está falando aqui assim, mas o aluno pode achar que a questão mais difícil é mais fácil. Isso não é muito difícil de reconhecer isso, porque toda questão do Enem, todo item, não é questão, todo item do Enem, ele tem um objeto, que é um conteúdo, vamos dizer assim, que é um assunto, e ele tem a habilidade. Então, a gente não vai ficar muito tempo nisso aqui, senão vai acabar o nosso tempo, que já está chegando perto do fim. Então, se você tem habilidades, são mais fáceis. Por exemplo, reconhecer. Se houver alguma item que seja reconhecer algum padrão, alguma informação, essas questões provavelmente vão ser mais fáceis. Você que é estudante do Enem, procura lá na matriz das habilidades, são 30 habilidades de matemática, da área de matemática, das ciências, que é a matemática, e você pode ver ali as habilidades, tem as habilidades mais fáceis, que são os padrões mais fáceis, e você treinando, você vai descobrir quais são os mais fáceis, tá? E aí, vamos falar mais um pouquinho das dicas aí. Tem mais uma dica aqui que eu levantei, que é o comando. Toda questão tem um comando. E aí não faz exatamente o que o professor Alexandre falou, não pula lá o texto, mas você pode dar uma lida no comando para você ler a questão com mais calma e ir extraindo as informações importantes. O item, toda hora eu falo questão, mas é item. O comando é muito importante, então treina bastante essa questão do comando que a questão está dando. Verbo, é um verbo. Reconheça, faça isso, calcule aquilo. Isso é muito importante, você se adequar e descobrir que todo item tem um comando ali para você. E a gente já falou aí... Quem é meu aluno sabe, quem é meu aluno, eu sempre falo isso para eles, é o seguinte, ler o enunciado é muito importante. Em matemática, é mais importante você interpretar, você tentar entender a questão, do que apenas você ver os números e tentar calcular sem ter ideia do que está fazendo. É justamente os comandos. Você tem que entender, né, para você poder fazer, né? Mas aí, professor, o que eu posso fazer? Verifica se alguém da sua família, verifica se, ou você mesmo, se você fez no 2º ano e você está no 3º, tenta rever uma prova, pegar uma prova anterior para você tentar fazer, para você tentar olhar. É muito bacana isso, você tentar ver a prova,
né? Como é que foi a prova do ano passado? Como é que foi a prova do ano retrasado? Né? Isso é muito importante. E aí vamos logo para a gente, última pergunta que eu tenho para você e depois a gente vai para as perguntas do pessoal que está assistindo aí. Me dá algumas dicas aí de plataformas digitais da internet aí, para quem tem acesso a uma internet boa e para quem não tem acesso a uma internet, a banda larga, vamos dizer assim. Quem tem uma banda larga, procura vídeos aonde, procura o quê? E quem não tem, só tem um 3G ali que funciona muito mal, do pai, da mãe que chegou tarde em casa, trabalhou o dia inteiro, só tem uma horinha. Ele vai aonde? Para pegar informações, questões, itens do Eu Enem. peguei aqui alguns, né? Por exemplo, banco de provas do INEP, o próprio INEP tem um banco de provas, né? Que você pode ter das provas de 98 até a de 2019. Você tem Matemática Rio, Equaciona Matemática, Plantão do Matemático. Tem também... Isso aí são canais, né? para quem tem banda larga. Isso aí são larga. canais do YouTube. Agora, o cara não tem banda larga, né? O cara só tem ali... Só o que devagar. ele pode. Seria o banco de provas do Enem, né? E matemática muito fácil. Tem também só matemática, é um site que já vem bem resumido, né? E, por exemplo, na escola que eu trabalho, tem também lá, né? Mas lá são vídeos. E aí, você tendo uma banda larga, você consegue. Você não tendo, né? Esse vídeo de algumas aulas, ele é aberto para muitos alunos, né? Algumas bibliotecas, né, como o Felipe está falando aí para a gente, estão abertas, né? Algumas bibliotecas virtuais, então você consegue pegar algum material, né? Muitos professores estão fazendo lives, tem muita coisa no YouTube, bacana, entendeu? Agora, se o aluno não tem acesso à internet, fica complicado. Porque a minha preocupação, Felipe, é justamente do aluno que não tem o acesso. O aluno que ele tem o acesso, ele está correndo atrás de uma maneira assim, igual aos outros. A dificuldade que ele vai ter é igual aos outros. O problema é que quem não tem internet, ele não está igual aos outros, né? O pessoal fala assim, estamos no mesmo barco. Eu não gosto disso. Eu acho que nós estamos na mesma tempestade. Uns estão no iate, outros estão na canoa. E outros não têm nem canoa. Entendeu? Então estamos na mesma confusão. Estão à deriva. Estamos na mesma turbulência, né? Mas não estamos no mesmo barco, né? Eu falei que eu estava conversando com uma aluna pela plataforma do Estado e eu estava falando sobre a nossa live. Ela fez a pergunta assim: ué, vai ter Enem esse ano? Então tem a galera, a gente está assim, a gente fica pensando que a galera dos estudantes, nosso aluno aí, tem acesso, mas eles não têm acesso às informações. E ela estava me perguntando: vai ter Enem? Ué, foi adiado, não estou sabendo. Então, um dos objetivos é espalhar essas informações aí sobre tudo isso. E aí vamos abrir aqui, Alexandre, o pessoal fazer perguntas, que a gente tem uns 10 minutos. Perfeito. Aí. Pessoal aí que quer fazer pergunta, coloca aí que a gente vai respondendo aqui, comentando. Coloca a sua pergunta e aí o que você acha? Pode fazer um comentário que a gente comenta em cima também. O Heitor falou aí, ó, a maior política pública que precisa ser feita após pandemia será a democratização do acesso à internet. Perfeito, foi a fala do professor Biratã D'Ambrosio, foi isso. Mas isso aí, nós estamos tendo essa visão depois da pandemia, mas isso já deveria ter sido feito antes da pandemia, né? Porque agora que nós... Ou seja, a pandemia não dá mais para esconder, não tem como disfarçar mais. Eu escutei um professor, Perfeito. Esqueci o nome dele, João, lá de Portugal. Ele falou assim: não dá mais para esconder as deficiências das escolas públicas do Brasil. Não tem como mais esconder. A pandemia veio para escancarar a desigualdade, escancarar os problemas. É necessário que a sociedade, assim como está acontecendo na saúde, que veio mostrar um problema muito grave, que é a saúde pública, que não tem leitos de hospital para todo mundo. E eu acho que a pandemia vai deixar um bom legado para a saúde, para os hospitais. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Se as aulas voltarem em uma semana... se as aulas voltarem em uma semana, prova online, o que acontecerá? O que acontecerá? Uma semana de prova. Semana de prova. Ele perguntou o seguinte: se as aulas voltarem bem no momento de uma semana de prova, e aí?
O que acontece é o seguinte, a preocupação dos alunos é justamente que em dezembro são as provas finais de todas as escolas, né? Então, a primeira coisa que tem que ter, uma definição. Uma definição entre as secretarias de educação, juntamente com o Ministério da Educação, para quê? Por causa dos calendários. Os calendários eles têm que bater. Né? Você não pode fazer o que estava acontecendo com a prova do Enem. Aí eu não sei se foi uma pressão política do governador de São Paulo, juntamente com o presidente, ou vice-versa. Por quê? As provas dos vestibulares de São Paulo estavam batendo, junto com as datas do Enem. Isso não pode acontecer. E as escolas têm que ter uma sensibilidade, eu chamo até de uma humanidade, de tentar verificar a data do Enem e fazer um calendário para que não haja esse encontro. Por exemplo, provas finais do aluno, de segunda a sexta, final de semana Enem. É muito complicado. Isso. A esse aluno que já está com vários problemas que nós já sabemos anteriormente, entendeu? A Mandy Camel, não sei o nome dela correto, ela está perguntando sobre a banca. Você acha que pode ser mudada a banca, ou seja, facilitar a prova? Acho que ela está perguntando sobre a matriz das habilidades lá. Você acha que pode haver uma redução de forma nenhuma, na matriz? De forma nenhuma isso vai acontecer, porque isso aí já é a parte política, né? E, infelizmente, tanto o Ministério da Educação quanto o presidente da República já falaram que está igual para todo mundo. Se está igual para todo mundo, isso aí não vai acontecer. Acredito que com a pressão popular, isso possa mudar para o próximo ano. E também é muito importante a BNCC. A BNCC ela vai dar um novo rumo para o Enem. Eu acredito nisso. Mas esse ano, que eles diminuam o número de questões, eu não acredito. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer, né, nesse governo. Mas eu acredito que a banca não vai ser mudada e não vai facilitar as provas, Amanda, porque a prova já foi até feita. Né? Nós sabemos que as provas do Enem, elas não são feitas, a prova é em novembro, a prova é feita em agosto ou em setembro. As questões são testadas ainda. É uma logística muito grande, entendeu? E você teve o Felipe perguntando que também você acredita que possa ser, se a pandemia não for controlada até dezembro, sei lá, tomara que isso não aconteça, tomara que a pandemia, tão breve possível, seja controlada. Assim, mas se não for controlado, você acha que pode não haver o Enem? Depende do Ministério da Educação, né? Todos os reitores das universidades já se reuniram e já falaram que, por eles, a saúde em primeiro lugar. Nós dependemos da decisão do Ministério da Educação, entendeu? Sobre tendo ou não tendo Enem. E ficou comprovado que apenas, né? Você viu aí 2% dos alunos que desejam fazer a prova online, que é algo que é um absurdo agora. Porque em meio a essa pandemia e você vem trazendo algo novo, né, é complicado. Vamos tentar manter o tradicional, vamos tentar rever essas questões. Eu sei que é complicado por causa da logística, mas para que isso aconteça, seria ideal que eles já tivessem uma data para o próximo Enem. Por exemplo, dezembro fica perto das provas. Janeiro é muito calor. Ah, mas a maioria das salas tem ar-condicionado. Negativo. Nós sabemos que várias escolas não têm ar-condicionado. Nós temos alunos que vão fazer as provas no Norte, Nordeste, são regiões mais quentes. Então, o Enem tem que ser pensado para o Brasil, não pode ser pensado para uma região ou outra, entendeu? A gente já está chegando ao final aqui, Alexandre. Acredito que já tem uns 2, 3 minutos aí de live. Vamos fazer umas considerações, porque se eles extinguir o tempo aqui e começar a dar um aviso aqui para a gente não sair na correria, claro. Né? Quero agradecer, a gente vai responder ainda, mas só para já despedir, que se pode aparecer aqui mensagem de encerramento, quero agradecer o Luciano, o Genesi, o pessoal do Respira Educação, e eu vou colocar essa live gravada, a gente vai colocar no YouTube, no canal do YouTube, Respira Educação, você pode procurar lá amanhã, enviar para um amigo, enviar para um colega, o link e tal, e tudo isso. E muito obrigado a quem está assistindo, obrigado a você, Alexandre, por ter aceitado o meu convite, e vamos lutar aí, gente, pelos direitos
dos nossos estudantes. Eu que agradeço, Felipe, aí o convite, agradeço aos professores que trabalham comigo, aos professores que trabalham com você, aos professores que não nos conhecem, mas tiveram a sensibilidade de estar aí com a gente. Agradeço aos alunos, né, que estão aí. Muito obrigado aí por estarem nos ouvindo. Principalmente aí nós tivemos aí nosso amigo Marcelo Salvador, professora Lilianácia, professor Rafael, professor Genesi, professora, né, Amanda, professora Tatiana. Agradeço muito a vocês e vamos tentar fazer o possível. Vamos tentar ajudar o nosso aluno ao máximo e, principalmente, saúde em primeiro lugar. O Rafael está perguntando aqui a nossa opinião sobre a política de educação da atual gestão do MEC. Sem comentário. Não? Pessoal, hoje preciso de uma outra live. Um vídeo aí, eu preciso de uma outra live para enumerar, né? Polêmico. Ó, 20 segundos para encerrar a transmissão aí. Rafael, que política? Que gestão? Tem gestão? Eu acho que não tem, só se for provocado, porque gestão não tem. 10 segundos para acabar aí, Alexandre. Dá um tchau aí, se despede aí do pessoal. Espero que o Fundeb seja votado. Precisamos muito dele. Um abraço.